Boa noite, gente. Ufa, acabou, hein? Minha Nossa Senhora, não pode ser diferente de nada que foi até agora no campeonato. Passamos essa. O resultado, sensacional. Como resultado, nada a declarar. Não podia ser melhor se tivéssemos tido a vitória, mas foi sensacional. Como resultado, saímos da zona de rebaixamento e acho que tem uma sequência de jogos, pelo menos os 3 próximos, que permite a gente sonhar em estar se distanciando da zona do rebaixamento. Então, legal. Nós tivemos a grande alegria de ter pego um time que está bem mais desestruturado do que o nosso e que, por incrível que pareça, acho que tem menos valores que o nosso. O Vitória é um time fraco. O Vitória absolutamente fraco, como eu falei lá no início, no pré-jogo. Eles têm o Carleto, conhecido, e o Léo Ceará, que fez uma razoável partida, mas também não aguentou até o final. O resto é um time absolutamente limitado. Só por isso, e não agrediu nada o Guarani, só por isso nós conseguimos um bom resultado. O Guarani teve 2 chances. Uma no primeiro tempo, aos 28 minutos, com o Crispim, e no segundo tempo, a jogada do gol, aos 34 minutos, quando o Crispim também fez a jogada, depois teve assistência, a tentativa de chute do Arthur Rezende, e a finalização do Rafael Costa para variar, salvando, achando um golzinho pra gente aí, e que foi absolutamente, eu diria, merecido o resultado, mas não foi sensacional. Ao contrário dos 2 últimos jogos, que o Guarani nos 2 últimos jogos teve períodos de lucidez e bom futebol, no dia de hoje nós tivemos um jogo de que não nos ameaçaram, mas não dá para dizer que nós tivemos grandes momentos de futebol. Nós tivemos esses 2 lances que eu comentei no primeiro tempo, no segundo tempo e só. Eu errei, né? Na hora que dei a escalação do time, a escalação do time ainda não estava definida e tinha algumas surpresas sim. Eu até brinquei que o Carpini fazia alguma surpresa que não dava muito certo. Acho que a surpresa feita pelo Felipe Conceição acertou em cima, deu muito certo, acertou em cima da pinta. Ele tirou o David e colocou o Bruno Silva. Eu imaginei que eu não ia dizer isso esse ano, mas o Bruno Silva foi muito bem como volante, né? Deu qualidade no passe ali atrás e não foi pior na marcação. Ele não é um zagueiro alto, mas é um volante que tem uma altura boa, ou seja, aumenta um pouquinho a altura inclusive da defesa nas jogadas aéreas, que não ouvi muito, mas com certeza foi o melhor jogo dele que eu vi. Com certeza ele deu qualidade para esse meio de campo, coisa que não estava acontecendo com o David. Então melhorou o passe, acertou na escalação, acertou nesse ponto, nessa atitude inicial da escalação. A outra foi a troca, a substituição do Wagninho, que não tinha condição de jogar, pelo Renanzinho. Difícil a gente saber se foi, depois agora do jogo a gente vê que foi uma porcaria de escolha. Essa é a grande verdade. O Renanzinho teve a chance dele, a gente não quer queimar o moleque, mas não tem coragem. Teve duas chances de chutar, principalmente no segundo tempo, e não conseguiu definir. Foi muito mal, não foi bem. O Renanzinho não foi bem. E a opção a isso poderia ter sido o Murilo Rangel, que estava com potencial de ser, e aí uma menção honrosa aí ao Marcelúcio, Marcelo, que sei que comentou aí no WhatsApp durante o jogo, que estava com chance de ser o novo Ricardinho, aí a gente não ia entender nada, acabou entrando, então tem um sinal de alerta aí, mas pelo menos parece que, espero que não tenha nada contra esse cara, mas ele devia ter entrado para jogar, acho que daria mais equilíbrio para o jogo, tá certo? Com isso, acho que o Felipe Conceição acertou uma nota 6 pelo menos para o início do jogo, para o início da escalação. Então é isso, tivemos uma escalação que teve que dar, o Felipe Conceição precisou fazer alguns remendos porque tinha alguns buracos, mas eu achei que foi bem, não foi mal. Eu não escolheria o Renanzinho, eu escolheria o Murilo Rangel, mas antes do jogo
não dá para dizer totalmente. Esse cara viu treino, eu não consigo... Se o Renanzinho treinou o que jogou, não justifica ter colocado ele. Bom, vamos dar o privilégio da dúvida para o Felipe Conceição e começamos o jogo. Então, no início do jogo, bizonho, o pênalti a 7 minutos, incontestável, bizonho, não tem outro. O Didi fez um pênalti infantil demais, qualquer um saberia que aquilo era pênalti, e foi muito pênalti. A questão é que parece que o jogador que é o Léo Ceará estava um pouco impedido, ou estava impedido quando sofreu o pênalti, ou ao receber a bola antes do pênalti. Há uma questão. Depois teve um gol anulado, bem anulado, porque o cara estava impedido realmente. Bom, pênalti contestável, estragou o jogo. 7 minutos a gente já tinha tomado o gol. A gente só teve a chance que eu comentei antes do Crispim, tá certo? Aos 28. E foi só o que nós criamos. Então o time ele estava não agredindo, não conseguia agredir com o Renanzinho. Com o Murilo Rangel, talvez a gente tivesse um pouco mais de equilíbrio para fazer um contra-ataque, um pouco mais de inteligência, coisa que o time não tinha. O mais lúcido era o Crispim e estava um pouco omisso, um pouco apagado, um pouco desaparecido no primeiro tempo. No segundo tempo, o time ele fez algumas trocas, na minha opinião, na maioria delas certa. A entrada do Arthur Rezende foi acertada no lugar do Persson, e acho que é uma questão a ser pensada, porque eu acho que o Arthur Rezende joga mais do que o Persson, não tenha dúvida disso. O Murilo Rangel entrou depois, mas ele fez a substituição trocada, quer dizer, o lateral esquerdo tinha que ter saído, o Dalton muito mal, deveria ter saído antes. Ele colocou o Eliel na frente no lugar do Giovani, e depois ele inverteu a troca colocando o Murilo Rangel no lugar do Daltro. Então ele consertou aquilo que ele já poderia ter feito. Não sei se houve alguma questão de machucado, alguma coisa assim. E o Rafael Costa entrando no lugar do Todinho também. O Rafael Costa deveria ter entrado, sem dúvida. Talvez o Todinho poderia não ter saído, para a gente ter um pouquinho mais de agressividade. Então o time foi não agressivo quase que 90 minutos. Na única jogada aguda do Crispim pela esquerda, nós tivemos o gol do Rafael Costa, que estava colocado no meio da área e achou o gol. Essa é a grande verdade. Então, as mudanças do Felipe Conceição não foram erradas, não foram equivocadas na maioria das vezes, mas eu acho que a gente teria uma escolha um pouco diferente, em momentos diferentes, ter sido mais agressivo no jogo, nós não fomos, tá? Então é isso, de maneira geral, esse é um resumo muito simplificado, bom resultado, mas com o Guarani ainda agredindo muito pouco. E aí nós vamos fazer uma coisa que eu acho que desenha um pouco mais, que é dar as notas para os jogadores, né? A escolha que a gente fez aqui, ela é exigente, e é assim que tem que ser, porque nós temos um time com muitos gaps, fraco, um time pouco inteligente, pouco criativo e de mediano para baixo. Então, nota dos jogos de hoje. Então, goleiro, Gabriel Mesquita, 5,5 na minha opinião. Ele não comprometeu, fez uma defesa importante, não difícil, não dificílima. É importante que o Léo Ceará churou do meio de campo, do meio da intermediária, e ele fez uma boa defesa, calmo, não teve culpa nenhuma no pênalti, obviamente no gol, mas não fez nada demais, 5,5. Pablo, 5, não comprometeu, fez alguns chuveirinhos básicos, mas também não agrediu, não ajudou no ataque. Valber, 5, não comprometeu, não falhou, mas também não salvou. Didi, salvou uma bola, mas cometeu um pênalti bizonho, 4,5. Essa é a nota dele hoje. Talvez a pior partida do que eu vi do Didi, que tem sido muito regular, é bom jogador, tem altura, mas foi péssimo hoje. Ou seja, pelo menos alguns lances, péssimo não porque salvou uma bola, mas teve um lance crucial que errou demais. O Romero entrou no lugar dele, não comprometeu, nota 5. Eric Daltro, 4,5, com boa vontade. Não tem a mínima condição de jogar fora de forma, não tem condição de substituir o Bidu. O Eliel não é melhor que ele. O Eliel, olha, eu dei 4,5 também, mesma nota do Daltro, eu não sei quem é pior. Então o Bidu está sem substituição, essa é a grande verdade. Bruno Silva, eu dou nota 6, fez uma boa partida, bons lançamentos, bons passes, deu qualidade de passe no meio de campo e não comprometeu na marcação. Persson,
5. Erra muito passe curto, é falho na marcação, falta preparo físico, tem um chute de fora da área importante, mas não usou, fraco. Arthur Rezende entrou no lugar dele, 5,5. Por querer ou não, deu assistência do gol e ele tem mais qualidade que o Persson, com certeza. Se ele tiver vontade, é uma liderança, tem bola parada, merece um lugar no time. Renanzinho, 5. Foi fraco. Uma peça que vem da base, uma esperança nossa da base, foi muito fraco. Se a gente comparar com o Mateuzinho que jogou no Vitória, o Mateuzinho jogou menos tempo que ele no Vitória, agora jogou só no segundo tempo e produziu mais que o Renanzinho, teve mais coragem que o Renanzinho, da mesma geração. Crispim, 5,5, fez a jogada do gol, teve uma chance no primeiro tempo, errou e foi um pouco omisso. 5,5 está de bom tamanho para ele. Júnior Todinho, para ser o centroavante, deu um chute no gol, 4,5. Não produziu o que precisava produzir. Giovani, como errou passe, inacreditável. Parece bom jogador, já fez algumas razoáveis partidas no Guarani, machucou muito, está sem ritmo, lento, errando passe, 4,5. O Eliel já falei, 4,5. Rafael Costa, o homem do gol, é bom? Não, parece sempre fora de forma, mas é um cara que tem marcado alguns gols decisivos. Esse hoje salvou a nossa tabela, salvou a gente fora da zona de rebaixamento, ou seja, nota 6. Ele com o Bruno Silva tiveram as atuações um pouquinho mais destacadas, é o máximo que a gente consegue ver. Então, o Felipe Conceição eu dou uma nota 5,5 para ele, porque fez algumas tentativas boas, mudou na grande maioria das vezes, quase como a maioria de nós mudaria. E aí eu quero mandar um abraço para todo mundo que está ajudando, a molecada que está me ajudando aí a fazer esse material, porque se não fosse ele, isso daqui não tinha nem jeito de fazer. Ao meu amigo Wagner José Miguel, lá de Campinas, que faz a resenha comigo todo jogo, a gente sofre no WhatsApp aí, e é por isso que nós estamos criando o canal, Wagner, para que a gente possa ter voz, poder. Espero que alguém, além dos meus amigos, de vocês, possa ouvir esse negócio. Quer dizer, nós precisamos ter um pouco de voz aí, por isso que é o nome, Arquibancada do Guarani. Agora, para acabar, ou para finalizar, essa avaliação, acho que é a avaliação que todo mundo pode fazer. Um recado que tem que ser claro para todo mundo. O time, nós temos um time que talvez para escapar desse rebaixamento, talvez. Acho que falta 27 pontos em 21 jogos, então matematicamente é possível, tem muito time ruim aí, então acho que vai dar para a gente escapar, mas nós não temos qualidade nessa equipe, a gente precisaria de uma espinha dorsal, contratações, um zagueiro, um meio campo e um atacante. Nós precisamos de um atacante que nos faça agredir. Nós precisamos de um meio de campo que tenha um pouco de qualidade. A prioridade, na minha opinião agora, principalmente se o Didi ficar machucado, o Didi é o melhor zagueiro, se o Didi ficar machucado nós vamos precisar de um zagueiro. Mais ainda, nós precisamos de um atacante centroavante goleador. Difícil achar no mercado? Muito difícil. Nós precisamos reforçar essa equipe para pelo menos fazer os 27 pontos em 21 jogos. Acho que é totalmente possível. Acho que o técnico tem boas ideias, pode dar algum padrão para a nossa equipe. Hoje, espero que eu esteja errado, mas hoje acho muito difícil a gente ter alguma coisa a mais do que a ambição de não ficar perto da zona de rebaixamento. É muito cedo ainda, tem todo o segundo turno, tem ainda 2 jogos ainda no primeiro turno que dá para a gente se afastar um pouco mais, mas é isso, gente, mais do que isso. Então já, obrigado para quem curtiu, mande suas mensagens no Instagram para que a gente possa melhorar isso daqui, vamos fazer melhor, mas já valeu a pena. A galera que curtiu, que está com a gente, que falou, puta, legal o canal, já valeu a pena, e pelo menos eu fico mais calmo na hora de assistir o jogo, porque eu passei umas 2, 3 rodadas sem poder chegar perto da televisão de tanta raiva. O time não é bom, mas dá para escapar. Acho que é essa a mensagem. Hoje tivemos um bom resultado. Um abração para todo mundo. Valeu!